Eu fui ao mercado recentemente, acho que foi antes de ontem eu fui ao mercado. E eu tomei um baita de um susto. Né? Eu moro perto de dois mercados. Um mercado que é menorzinho, um pouco mais caro do que a média, porque é um mercado pequeno, um mercado tal, que fica bem pertinho da minha casa. Eu vou a pé, assim, ficar, sei lá, 500 metros da minha casa, ou menos, 200, 300 metros da minha casa. Perto. Então vou, volto tranquilamente e tal. O outro é um pouquinho mais longe, mas é um hipermercado. É aqueles gigantescos e tal, que tem muita variedade, tem muita coisa e tal. E que aí é mais fácil de você encontrar promoções, por exemplo, né? Então, variedade de coisas. Então, geralmente eu vou num desses dois mercados. Quando eu tenho que comprar um pouco mais de coisas, geralmente eu vou no hipermercado. Quando eu tenho que comprar uma coisinha ou outra, toda hora a gente está entrando nesse mercado do bairro de casa ali para comprar uma coisa ou outra. Mas enfim, fui no Mercadão, no Mercado Grande, no hipermercado, para comprar algumas coisas que estavam faltando em casa. Eu já não faço compras do mês há muito tempo. E talvez você que está me assistindo também não faça mais, porque é muito desesperador fazer compra do mês. Né? Porque se você deixar para comprar tudo de uma vez no início, no final do mês, sei lá, quando você recebe o seu salário, o susto é grande. Né? Então a gente vai de vez em quando, começa a faltar as coisas, a gente, tá faltando tal coisa e tal, então aí a gente vai lá e compra o que tem que ser né, comprado ali, que tá mais urgente e tal, então isso acontece. Então, eu fui ao mercado antes de ontem, como eu tava dizendo, e eu tomei um baita de um susto, tá? Um baita de um susto, porque quando eu passei as compras no caixa, e eu virei para olhar pro mostrador lá do valor que deu a compra, olhei que eu comprei pouca coisa, né? Não sei se dá para colocar na tela aí, né? Tá na tela não? Ah, já tá na tela. Então o Guilherme já pôs na tela. Olha lá, ó. Então nem precisa ler, mas mostra só a foto. Então isso é o porta-malas do meu carro. Tem uma caixa ali de um toca-disco que eu comprei um tempo atrás. Aí ele deu problema, eu tive que mandar para assistência técnica. Agora eu fiquei com medo de jogar a caixa fora. Então eu falei, vou deixar essa caixa aqui uns 6 meses para eu, como meu porta-mala cabe, deixa lá e tal. Mas ali tem 4 sacolas ali, mais um saquinho com banana, e ali no canto ali, que aí na tela tá aparecendo no canto inferior direito, tem um pacote de papel higiênico, tá? Então são 4 sacolas, um saquinho com bananas, que tem ali, sei lá, meia dúzia de bananas no saquinho, e um pacote com 24 rolos de papel higiênico, tá? Eu gastei nisso aí, e ali, se vocês verem ali no centro, em cima, é uma caixa de sabão em pó, uma caixa, né, grande de sabão em pó que estava em promoção. Eu gastei R$ 450, tá? Aquilo que tá embaixo ali, meio vermelhinho, alaranjado, é uma almofadinha, tá? Uma almofadinha que a gente deixa ali no carro e tal, no porta-malas. Mas, aliás, são 4 sacolinhas e um negócio de banana e o papel higiênico. Eu gastei R$ 450. E quando eu olhei pro visor do caixa, eu falei, peraí, mas... Né? Aí ela falou, moço, tá difícil, né? Eu falei, não, tá difícil não, tá absolutamente impossível, né? O que tá acontecendo? Tomei um baita de um susto, de verdade mesmo, fiquei assustado com aquilo tudo. E paguei a compra e tal, e fui pro carro assim, bem pensativo. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo? Por isso que assim, imagina fazer uma compra do mês, pegar aquele carrinho grande, como eu via minha mãe fazer, por exemplo, quando eu era novinho, de vez em quando, criança, ia no mercado. Minha mãe fazia compra naquele carrinho maior, né? Agora o mercado tem 2 ou 3 tamanhos de carrinho, né? O hipermercado tem só 2. Tem um que é aquele carrinho grande típico e um que é de 2. Uma cestinha pequena em cima, mais uma outra cestinha um pouco maior embaixo, né? Então eu pego geralmente essa, que é de 2, assim, né? Pega pouca coisa. Então, imagina você fazer uma compra naquele carrinho grande. Né? Então, assim, é absurdo, né? Então, esse é o Brasil atual. E eu comecei a pensar, falei, meu Deus, mas como é que vive uma pessoa, por exemplo, que ganha 2 salário mínimo, né? Então, assim, tem 90% dos brasileiros, segundo a PNAD contínua, né? A amostra lá de domiciliar, lá, esqueci o nome, Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, acho que é, a PNAD contínua, mostrou o ano passado que 90% dos brasileiros
ganham menos de R$ 3.500. R$ 3.500 dá menos do que 2 salários mínimos. Tá? Então, 90% dos brasileiros ganham menos de R$ 3.500, menos de 2 salários mínimos. 90%. É assustador, tá? Isso é muito assustador. Como é que essas pessoas conseguem se manter? Claro que se você contar as famílias, as pessoas casadas, aí que o marido e a mulher trabalham e tal, então os dois podem compor ali, compondo a renda, sei lá, pode dar um pouco mais e tal, mas assim, a gente sabe que grande parte dos brasileiros ganham mal, né? Então assim, olha lá, tá até na tela ali, ó, calculadora de renda, 90% dos brasileiros ganham menos de 3.500, tá? Então, uma matéria de 2021, mas se você olhar 2024 também tem, porque eu peguei para escrever um artigo, tem matéria mais recente falando sobre isso, não mudou muito de 2021 para cá, né? Gente, como é que essas pessoas vivem? Eu não sei, tá? Sinceramente eu não sei. Então eu fiquei pensando muito nisso, assim, muito nessa situação que a gente vive, a situação do Brasil, a situação que não dá nenhuma mostra de que vai melhorar, né? E aí a gente vê, se a gente costuma frequentar as redes sociais, o nosso desespero aumenta. Se a gente tem um mínimo de discernimento das coisas, se a gente está com o pé, como eu falei, na realidade, se a gente acabou de chegar do mercado com essa comprinha que eu fiz aí de 4 sacolas, entra numa rede social, no X, no Instagram, e vê as pessoas discutindo. Se o gesto que o Elon Musk fez foi não sei o que ou não foi, se o Trump vai fazer voltar o imperialismo americano, sei lá, se o Trump é ligado a grupos neo não sei o que, sabe, quando a gente olha as discussões, sobretudo essas que tomaram as redes sociais aí, com relação ao novo governo do Trump e tal, você fala, tá, mas o que importa pra mim? Né? Fundamentalmente, se o gesto que o fulano fez é isso ou aquilo, não sei o quê, então, não tem nenhuma conexão entre o que aconteceu lá nos Estados Unidos na posse do Trump e essas 4 sacolinhas de mercado, né, no meu carro. Né? Óbvio que há uma correlação bem indireta com a inflação, com o preço das coisas, o dólar, não sei o que, tá, tudo bem. Mas isso também é mais por conta do nosso governo, da condução da política econômica do nosso governo, do que propriamente em relação ao que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Então isso me deixa muito apreensivo, assim, né? Me deixa muito apreensivo porque eu tenho a impressão, e talvez você que está me assistindo também tenha, que a maioria de nós brasileiros, e acho que isso é um problema mundial, mas isso nos afeta particularmente, vive num estado de torpor, né? De torpor absoluto, assim. Então, quer dizer, a pessoa tá meio anestesiada pela situação, então ela meio que vai vivendo como se não percebesse o que está acontecendo. E aí eu fiz até uma brincadeira nas minhas redes sociais, que eu me lembrei, eu não sei quem que tá no chat aqui assistindo a gente, que assistiu a série Severance, né? A série Ruptura, que tá agora, acabou de estrear aí a 2ª temporada. Uma série bem interessante, né? Que, aqui não vou dar spoiler, porque é a sinopse da série, né? Tem umas pessoas que trabalham numa empresa, no subsolo de uma empresa, num ambiente todo clean, né? Todo arrumadinho, tudo branco, uns detalhezinhos em verde e tal, não sei o quê. E aí tem as equipes separadas, nesse caso são 4 personagens principais ali, sentados numa mesa. O Guilherme, deve ter uma foto aí da série Ruptura, que mostra o ambiente de trabalho dessas pessoas. Elas estão sentadas lá numa mesa e elas ficam realizando uma atividade lá que elas nem sabem o que é, tá? Então, mas elas fazem aquilo direitinho porque tem lá bonificações e tal, não sei o quê. Então eles se empenham naquela atividade, ganham prêmios e não sei o quê. A empresa tem todo um lance lá de premiar. Olha lá, ó. Olha lá. Essa aí, ó, é o ambiente de trabalho da série Severance, né? Da série Ruptura, tá? Então, isso aí é uma imagem de desenho, né? Eu acho de não sei, mas é isso aí que aparece lá na série, tá? Nesse caso específico, eles estão meio isolados numa sala, uma equipe só com uma mesa ali que tem 4 lugares. Então, eles estão lá
trabalhando. E eles trabalham e eles têm total consciência de que eles estão trabalhando ali e tal, de que aquele é um ambiente de trabalho, mesmo que eles não saibam muito bem o que eles estão fazendo. Bom, quando eles vão embora, eles saem da empresa por um elevador, saem do andar por um elevador. Eles entram nesse elevador, quando eles estão subindo para chegar no andar térreo para ir embora, no meio do caminho se processa um negócio na memória deles, dá um shift. Quando eles chegam lá em cima, eles não lembram mais o que eles fazem lá embaixo. E aí eles passam a viver a vida deles fora da empresa. Então eles têm, isso que é a ruptura da série, né? O Severance, né? Eles têm uma personalidade lá embaixo quando eles estão trabalhando, que é uma personalidade de trabalho, e eles têm outra quando eles estão vivendo a vida deles comum lá em cima. Então eles nem sabem o que acontece lá embaixo, e quando estão lá embaixo eles não sabem quem eles são lá em cima. Quem são, se eles são casados, se são solteiros, se vivem com parentes, se vivem com a mãe, com o pai, se têm filhos. Eles não sabem nada. Se mora de aluguel, se tem casa própria, não sabem nada. E lá, então, e lá eles não sabem também, quando eles estão lá em cima, eles não sabem o que eles fazem lá embaixo, que a empresa é o quê, o que eles fazem, nada. Tá? O que eles sabem lá embaixo é que eles são, acho que coletores, organizadores de macrodados e não sei o quê, mas eles nem sabem que dados são aqueles e para o que servem. Na hora eu lembrei dessa série, quando eu comecei a pensar nisso, na nossa situação real, diante do problema brasileiro e as discussões de redes sociais. Então tem uma parte da população brasileira e talvez mundial que quando tá no, sei lá, no X, no Twitter lá, tem uma personalidade que tá lá no Twitter brigando com todo mundo, defendendo o Elon Musk, defendendo o Lula, Bolsonaro, defendendo, sei lá, o Fernando Henrique Cardoso, sei lá, o ACM Neto, sei lá, o pessoal tá defendendo um político qualquer, um empresário qualquer e tá brigando com as pessoas lá, nas redes sociais. Aí ela, quando ela cansa, aí ela vai, deixa eu parar que eu tenho que fazer compra do mês. Aí ela sai e vai fazer uma compra no mercado e compra 4 sacolinhas e gasta R$ 550. Você fala, né? O que eu gastar R$ 450 de uma sacolinha tem a ver com a briga lá na rede social que eu fiquei o dia inteiro atormentando as pessoas? Diretamente nada. Então parece que a gente vive nesse estado de ruptura, né? Então isso me faz lembrar o tamanho do desafio que a gente tem, né? E o tamanho do desafio que a gente tem é um desafio que vai exigir de nós empenho, né? Então a missão vem para mexer com isso, né? Vem para mexer com esse tipo de estrutura, não só estrutura de Estado, mas estrutura de pensamento da gente. E por falar em estrutura de pensamento da gente, né? Nada melhor do que falar do Livro Amarelo, né? Porque o Livro Amarelo é a primeira ação nossa aqui da missão de mexer com a nossa estrutura de pensamento, com o modo como a gente enxerga o Brasil e também o modo como nós queremos encontrar, ver o Brasil no futuro. Então é isso aqui. Então o primeiro passo nosso aqui na missão foi criar, botar no papel não só aquilo que a gente pensa do Brasil atual, mas o modo como nós queremos ver o Brasil no futuro.